Você já chegou num lugar onde a galera tá conversando um assunto que em outro tempo talvez você participasse daquele assunto e agora aquilo não faz mais sentido pra você? Pois é, isso aconteceu comigo hoje, cara, na academia. Alguns amigos meus estavam reunidos lá no canto, eu cheguei neles pra saber qual é que era, o que tava rolando, qual era a conversa, e eu percebi que aquela conversa não tinha mais nada a ver com o cara que eu sou hoje, com o cara que eu tô querendo me transformar. E eu quero falar um pouco contigo hoje sobre ambiente. Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? Johnny chegando para mais um dia aqui na nossa forja. E, cara, como que acontece mudanças rápidas na nossa cabeça, principalmente quando a gente está num processo mais imersivo, como é o meu caso, né? Trabalhando corpo, mente, trabalho e espírito aqui dentro da forja. Eu hoje estava na academia e, cara, a gurizada sempre se faz aquela rodinha para conversar e tal. E homem tem sempre aquela conversa mais, né? Conversa de homem. Quem é homem tá ligado que a galera fica falando ali. E eu cheguei na roda, cara, e eu simplesmente me senti deslocado. Eu disse, cara, não faz mais sentido pra mim esse tipo de assunto. Talvez em outros tempos eu fosse sentar ali, lembrar dos meus tempos de infância, de juventude, né? Infância não, de juventude, fazendo aquelas asneiras que o jovem faz e tal. Mas hoje não, cara. Hoje o que eu queria era focar no meu treino, e se tivesse que trocar uma ideia ali sobre o treino, tivesse que trocar uma ideia sobre qualquer outro assunto que não fosse tão longe da minha realidade hoje, que não fosse tão longe de família, saúde, trabalho, essas coisas assim, eu talvez tivesse participado ali por mais um tempo. O que eu fiz? Eu simplesmente me separei, me apartei daquele ambiente. Muitas vezes o nosso ambiente nos puxa para cima ou para baixo. Muitas vezes não, sempre. Se você for olhar aí, tem um ditado antigo que diz, diga-me com quem anda e eu te direi quem és, né? Se você anda com 5 maloqueiros, a tendência é que você vai ser o sexto. Se a polícia chegar ali, meu pai me falava isso, cara, se a polícia chega e tu tá andando com os marginais, o que tu vai dizer? Por mais que tu não seja, se tu tá junto, tu acaba sendo também pra polícia, vai ser considerado, e até tu explicar, tu já passou por toda uma complicação. A mesma coisa vale para ambientes positivos. Se você tá no meio de empreendedores, você anda com 5 empreendedores, a tendência é que você se torne o sexto empreendedor, a sexta pessoa a criar o seu negócio. João, mas é muito difícil escolher ambientes, é muito difícil separar ambientes. Só que hoje nós temos ambientes, além dos ambientes físicos, nós temos ambientes virtuais. A gente pode sim fazer algumas escolhas melhores dos nossos ambientes virtuais. Escolher quem a gente vai seguir, quem a gente vai deixar de seguir. Quem conversa hoje com os nossos princípios, com os nossos valores. Primeiro a gente precisa definir isso, né? Quais são os teus princípios, quais são os teus valores, quais são as coisas que você acredita e que você desacredita. As coisas de hoje, porque as coisas de você do passado, da sua versão anterior ou da versão anterior a que você quer se tornar, essas coisas já não fazem mais parte de você, já não pertencem mais a você. Foi o meu caso hoje. Era um assunto que provavelmente a minha versão anterior teria ficado, trocado ideia, contado algumas coisas, algumas histórias e tal, mas hoje não faz mais sentido para mim. Hoje o que faz sentido para mim é falar sobre negócios, falar sobre empreendimentos, sobre as possibilidades de fazer uma grana, falar sobre família, falar sobre viagem, coisas que eu curto fazer. Aquele tipo de assunto já não é mais para mim, cara. Ah, John, mas tu tá velho. Não. Eu tô com foco em outro lugar. Eu tô pensando outras coisas para minha vida. Estou almejando outras coisas para minha vida. E eu preciso encontrar ambientes que condigam, de pessoas que também queiram isso, para que os assuntos sejam assuntos que me despertem o interesse, para que os assuntos sejam assuntos que eu possa contribuir, que eu possa pegar feedback, que eu possa dar feedback. E outra coisa que fala sobre ambiente, que eu aprendi sobre ambiente, é que se você é a pessoa mais esperta da sala ou mais esperta na mesa, você está na mesa errada ou na sala errada. A gente precisa nos cercar, nós precisamos nos cercar de pessoas mais inteligentes que a gente, pessoas que já viveram aquilo que a gente quer viver, pessoas que já atingiram os resultados que a gente quer. Por exemplo, academia. Se você vai para uma academia, velho, tenta colar com a galera que já construiu aquele corpo que você quer. E aí você vai pegando ali algumas dicas. Não é pegar, me diz aí o que tu tá usando, confessa que tu tá tomando bomba. Não é isso, cara. É trocar ideia com aquele cara, perguntar pra ele quanto tempo ele tá treinando, que tipo de dieta ele faz, que tipo de alimentação ele faz pra manter aquele shape, porque muita gente coloca todo o crédito de um corpo bem definido nos esteroides, nos anabolizantes e tal. E, na verdade, se você toma anabolizante e você não faz o resto, não faz um bom treino, não faz uma boa alimentação, uma boa dieta, não dorme bem, você vai ter só os colaterais. O Toguro é um efeito desses, né? O Toguro é o cara que utilizou anabolizante ali por um tempo, talvez até utilize até hoje, e ele só teve um shape ali por 36 horas e depois só ficou com os colaterais. Por quê?
porque ele não manteve a alimentação, não manteve uma vida, um estilo de vida saudável. E tá tudo bem, tá? Só não tô julgando nada. Só tô dizendo que ele simplesmente optou por seguir uma vida um pouco diferente e tá tudo certo. Mas se você quer algo maior, você quer construir coisas maiores, a gente precisa nos cercar de pessoas que já atingiram isso. Hoje em dia é difícil, aqui na minha cidade mesmo é bem difícil de chegar nesse círculo de pessoas. É necessário que a gente pague o preço para chegar nessas pessoas. Que tipo de preço se paga para chegar nessas pessoas? Muitas vezes é valor financeiro mesmo, muitas vezes é grana. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu estou fazendo. A minha filha agora ela está numa escola particular. Eu quero esse ambiente para ela, para que ela tenha contato com essas pessoas, porque até então a gente vem de escola pública, né? Ela estudou até a 7ª série na escola pública. Ela está na 7ª agora, foi para particular, mas eu quero esse ambiente para mim também. Eu quero aproveitar lá a possibilidade de ter contato com empresários que têm os filhos estudando lá, porque a escola faz esse tipo, faz alguns eventos e tal, e eu quero ter essa possibilidade de ter contato com esses empresários, eu quero ter a possibilidade de, daqui a pouco, trocar uma ideia. A escola tem algumas partes empreendedoras lá bem fortes também, eu quero chegar e conhecer essa galera, trocar ideia com essa galera, porque esses caras estão construindo coisas que eu almejo construir. Não estou dizendo que eu vou empreender no ramo da educação, mas empreender é empreender independente do setor, né? A gente pode aprender muitas coisas. Outro preço que você pode pagar também para estar junto dessas pessoas é mastermind, é eventos. Vai rolar um evento agora em maio, provavelmente eu vou me deslocar do Rio Grande do Sul para Santa Catarina de carro, dá 8 horas, mais o valor do evento, tudo mais, para poder estar colado com esses caras que estão fazendo coisas que eu quero fazer. Uma outra forma bem mais barata de você fazer isso é você comprando livros, assistindo podcasts. Eu aprendi muito sobre o jejum que eu fiz aqui assistindo podcast. Eu jamais teria condições hoje de pagar uma consulta com o Dr. Baracá, que é o cara que eu assisti ali para aprender sobre jejum em vários podcasts, com alguns gringos também que eu acabei acompanhando vídeos ali no Diário de um CEO. Se você não acompanha esse canal, recomendo muito, tá? É muito bacana, e agora com a dublagem do YouTube nos facilita bastante de estudar lá fora, né? A gente consegue aprender coisas que direto na fonte, cara, porque querendo ou não, os caras estão empreendendo direto lá, estão construindo direto lá. Então, se eu não tivesse hoje acesso à internet e não fizesse as pesquisas e não deixasse o algoritmo me doutrinar, porque muita gente é doutrinada por algoritmo, as pessoas simplesmente estão navegando num mundo em que o algoritmo determina para elas. Não, eu fui lá e eu fiz as minhas pesquisas. Primeiro eu fui impactado, realmente, confesso. Fui impactado pelo algoritmo sobre o jejum. Um vídeo do Dr. Baracá no podcast do Caio Carneiro, que é o podcast Como Você Fez Isso, ou Como Você Faz Isso. Foi o primeiro vídeo que eu vi e eu disse, cara, isso é legal, hein? Vou pesquisar mais. Aí comecei a pesquisar mais e tal, comecei a ver outras coisas, a entender como é que funcionava a mecânica do negócio e decidi testar. E, velho, me senti bem pra caramba. Descobri um novo estilo de vida que eu acredito que eu vou levar por mais tempo, uma dieta que eu vou conseguir manter por mais tempo, porque é muito tranquilo. Hoje mesmo passei ali o intermitente, né? Fiz às 16 horas e agora estou mantendo aqui a minha alimentação numa boa. Daqui a pouco fecha a minha janela de alimentação, vou comer só amanhã a partir das 13 horas, dá 1 hora, eu vou até as 9 para comer, depois amanhã, a partir da 1 eu posso comer de novo, e tá tudo certo, cara, eu vivo numa boa assim. Mas isso é questão de ambientação, é questão de querer, é questão de estar buscando. Você tá aqui dentro da Forja acompanhando essa minha evolução aqui, acompanhando o meu desenvolvimento, e, cara, uma das coisas que eu posso te ensinar aqui, que eu estou aprendendo, eu já sabia, confesso para você, mas não aplicava tanto, é justamente essa questão de ambiente. Quando você mudar a sua frequência, mudar a rotação da sua cabeça, eu não estou dizendo para você deixar as amizades de lado, para você se tornar inimigo dessas pessoas, não, a gurizada lá eu gosto pra caramba, vou chegar lá amanhã, vou trocar ideia, vou conversar e tal, mas esse assunto que eles estavam abordando ali não era um assunto que eu queria. Então o que eu fiz? Simplesmente eu saí. Eu sou a pessoa que estaria sobrando naquele assunto. Então vou lá e saio fora. Quando você começar a mudar a sua cabeça também, quando você se colocar aí dentro de uma rotina que faça algumas mudanças em você, que você queira construir algo além, a tendência é que isso vai acontecer com você também. Então tá tudo certo. Você não precisa deixar de ser amigo dessas pessoas, a não ser que seja aquele grupo que te leva para bebida, que te leva para droga, que te leva para prostituição, que te leva para outros tantos lugares que você já não quer mais ir. Aí beleza, aí infelizmente ou felizmente você vai precisar se afastar dessas pessoas. Agora essa gurizada aqui tá trocando uma ideia, tá falando uma bobagem, tá falando, sabe? Esse tipo de galera, esse aí você não precisa se afastar, você só não precisa conviver sempre, não precisa ser sempre as pessoas que você vai estar todos os dias do seu lado, beleza? Espero ter te ajudado com esse vídeo aqui, mais um vídeo aqui da Forja, direto dos bastidores aqui da nossa fornalha, entendendo a vida e vivendo a vida
e praticando as coisas que a gente aprende e tenta passar para frente. A minha ideia aqui é que você acompanhe mudança no meu físico, que você acompanhe mudança na minha mente, que você me veja me tornar mais sábio, que você acompanhe mudança na minha parte espiritual, que eu tenha mais conexão com Deus e que você acompanhe o meu crescimento também nos meus negócios e no meu trabalho. Esses são os 4 pilares que eu vou trabalhar dentro da Forja. Determinei primeiro por 30 dias, mas provavelmente será por tempo indeterminado. Vou continuar mostrando aqui e compartilhando com você, porque é algo que eu estou curtindo fazer. Estou gostando desse processo. Se você também está gostando, se faz sentido para você, te inscreve, ativa as notificações. E aqui, mais um vídeo para você continuar assistindo, entendendo como que funciona a Forja. Aqui eu falo sobre um jejum que eu fiz, jejum de 48 horas. O que aconteceu comigo, eu mostro tudo no detalhe. Clica aí e a gente se vê lá.